amigos. Boa tarde a todos que estão participando desta aula. Agradeço inicialmente a toda a organização pelo convite. Declarar que não existe nenhum conflito de interesse de minha parte e podermos abordar um tema muito importante no momento atual em que a humanidade vive. Então, obrigado ao Marcelo, que é o nosso moderador, a Zilda, com quem tive os primeiros contatos. Saúde e espiritualidade sempre representou uma discussão interessante no meio da sociedade. Nós podemos dizer que ciência e religião são dois caminhos que levam à busca da verdade. A ciência, através da investigação, da pesquisa das leis da natureza. A religião, através da pesquisa e das leis da alma. Mas, como nós observamos, durante muito tempo, religião e ciência funcionavam como se fossem duas coisas antagônicas. E uma estaria negando a outra. Quando, na realidade, nós observamos que, mais do que nunca, elas estão interconectadas de uma forma que nós não podemos separar e dizer onde começa uma e onde termina a outra. É bem verdade que no passado elas estavam mais unidas, mas nos últimos séculos, principalmente do século XVI para cá, com o renascentismo, depois com o movimento do iluminismo, quando os grandes pensadores vieram para renovar os conceitos através do pensamento racional e lógico, combatendo o obscurantismo que existia no passado, a ciência foi, aos poucos, adquirindo uma hegemonia sobre todo o conhecimento. Mas, na atualidade, nós observamos que ela sozinha não consegue explicar todos os fenômenos que acontecem no universo. Então, a ciência e a religião, elas sempre caminharam como se estivesse numa balança. De uma determinada época da humanidade, a razão está mais pesada. Em determinada época, a emoção, que nós poderíamos simbolizar como a religião, ela também se sobressai. Mas ambas procuram caminhar sempre em equilíbrio. A razão esclarecida, ela vai aos poucos explicando a emoção sentida. Então, desta forma, nós hoje buscamos esta integração, tentar fazer com que a ciência, religião, religiosidade, espiritualidade, sejam termos bastante conhecidos e interconectados, a fim de facilitar a nossa vivência dentro da própria sociedade, vivenciando as dificuldades, as lutas e os aprendizados que são necessários para cada um de nós. Então, quando a ciência encontra Deus, nós podemos utilizar essa imagem muito sugestiva para mostrar que, quando a ciência encontra Deus, nós vamos partir para o desenvolvimento de uma fé raciocinada, lógica, onde o indivíduo parte da premissa de que ele sabe aquilo que ele crê. Ou seja, o objetivo da sua crença deixa de ser uma possibilidade ou uma utopia para ser uma realidade. Uma realidade fundamentada na lógica, no entendimento e na compreensão de todos os fatos que acontecem no universo e, consequentemente, irão repercutir no nosso dia a dia. Um dos grandes luminares do pensamento religioso da humanidade é o Papa Francisco, que representa o catolicismo em todo o nosso planeta. Ele diz: quem é da luz, olha, não mostra a sua religião, e sim o seu amor. Este pensamento do Papa Francisco, ele cria uma abertura para uma verdadeira integração
entre todo conhecimento religioso, partindo para um pensamento ecumênico integralizado, onde a única verdade esteja fundamentada neste sentimento maior que ele coloca, que é o sentimento do amor, que é a sublimidade de todos os sentimentos. Então, religião deixa de ser algo que um critério para ser universalizado, e na realidade o que é universalizado é o amor. E a religião passa a ser o domínio preferencial de cada um campo de escolha pessoal para que o indivíduo possa expressar o objeto da sua crença, onde exista um princípio de respeito, de tolerância e de compreensão por todas as crenças. No século passado, um dos homens mais inteligentes do conhecimento da humanidade foi Albert Einstein, detentor de pensamentos e de frases fantásticas. E ele colocou esta frase mostrando o quanto a ciência e a religião precisam da outra. A ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Ou seja, a ciência sem a religião não pode avançar em todos os caminhos, porque chega a determinado lugar que ela não consegue mais investigar os fenômenos que acontecem. E a religião sem a ciência, ela é cega, por quê? Porque a religião precisa de uma explicação lógica, racional, sobre os fatos que acontecem, sobre os fatos que nós, entre aspas, consideramos como sobrenatural, e sobre determinados fatos que nós consideramos como milagres, ou então como sejam adquiridos através da fé, através da prece, ou seja, a ciência precisa encontrar uma explicação, e ela tem sim uma explicação, dos mecanismos que envolvem estes fatos, e a religião, aceitando essas explicações, ela vai adquirindo solidez, ou seja, uma base firme para defender o objeto da sua crença. Um outro grande representante do pensamento espiritual no mundo foi Hippolyte Léon Denisard Rivaio, conhecido como Allan Kardec. Foi ele que codificou a doutrina espírita, um conjunto de conhecimento no âmbito científico, filosófico e religioso. Então, ele colocou este pensamento no seu livro A Gênese, tratando da revelação espiritual e da sua importância na integração com a ciência. Então, podemos dizer que este pensamento esteja similar com a visão de Einstein. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. E ao espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. E aí poderíamos transformar esta palavra, o espiritismo, como se fosse a espiritualidade ou as religiões, porque uma precisa da outra exatamente para lhes dar apoio, comprovação e explicação de todos os fatos. E, por último, Kardec ainda conclui o seu pensamento dizendo: onde a ciência provar que o espiritismo está errado, deixe o espiritismo e siga a ciência. Ou seja, onde a ciência comprove que determinado pensamento religioso, ou que determinada religião, ou que determinada visão de espiritualidade esteja errada, é importante seguirmos a ciência. Por quê? Porque ela representa a comprovação dos fatos. Uma vez que nós temos que considerar que todas as leis que existem no universo, elas são as leis divinas, considerando o respeito que temos pelo Deus de cada um, seja Jeová, seja Deus, seja Alá, seja o Brahma, não importa o nome que queiramos dar. Este ser superior que criou tudo, criou todas as leis que regulam o funcionamento do universo e a evolução das pessoas. Desta forma, uma lei não pode contradizer a outra. Então, é preferível
rejeitar 9 verdades, já dizia Platão, o grande filósofo, do que aceitar uma mentira. Então, a ciência é o ponto forte para fazer a investigação de todos os fatos. Nós colocamos este pensamento introdutório para chegarmos à conclusão de que, na atualidade, nós vivemos a integração entre a ciência e a espiritualidade. Uma integração que busca resgatar aquilo que já fora dito desde os primeiros filósofos, como, por exemplo, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Ele escreveu que o poder interior de cura que existe dentro de cada um de nós é a maior força que nós dispomos para chegar à saúde. Então, todos nós temos essa força interior que ela precisa ser mobilizada. E muitos não a utilizam por não saber como acionar esta força. Talvez a fé seja um mecanismo, a crença seja um mecanismo, a prece seja um caminho, também um mecanismo, onde a gente possa fortalecer esse poder interior. Um dos grandes exemplos do poder interior de cura estão no placebo. Por exemplo, nós sabemos que todas as pesquisas que envolvem medicamentos novos, eles são comparados com o placebo e só são considerados eficazes quando o seu índice de cura ele é superior ao índice do placebo. Então, fica aqui sempre uma interrogação para nós perguntarmos: qual o mecanismo pelo qual o placebo induz muitas curas e muitas respostas a determinados medicamentos que são só pílulas de açúcar e farinha? Com certeza é este poder interior de que Hipócrates já relatava desde 5 séculos antes de Cristo, mostrando que isso faz parte do equilíbrio que nós precisamos buscar para conquistar a nossa saúde. Então, nos últimos anos, a Organização Mundial de Saúde ela cunhou uma definição do que seja saúde. E veja, esse conceito ele foi colocado em 1948. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas uma ausência de doenças ou de enfermidades. Ou seja, esse conceito ele envolve diversas dimensões do ser humano. A dimensão física, mental e social, se nós queremos realmente buscar adquirir uma saúde plena. Entretanto, nós observamos que esta definição ela não foi modificada, ela não foi alterada desde 1948. Então, já aconteceram novas propostas para a renovação deste conceito. Por exemplo, nós podemos dizer que essa proposta mais atualizada, ela já foi colocada na Organização Mundial de Saúde e está em análise para ser aprovada e ser colocada como um novo conceito determinado por ela. Saúde, um completo bem-estar físico, mental, social, ecológico e espiritual, certo? E não apenas a ausência de enfermidade e doenças. Nós esperamos que este conceito ele passe a ser realmente defendido pela OMS, que isto amplia a visão de ser humano, ela se adequa mais ao que as evidências científicas apontam na atualidade, que é esta integração que existe entre corpo, mente, alma, meio ambiente e estrutura biológica, ou seja, e ecológica e espiritual do ser humano. Nós somos um ser multidimensional cujas dimensões estão interconectadas. Não existe uma separação entre o físico, o mental e o espiritual. Eles estão interconectados porque o que acontece com um realmente repercute no outro, e essas evidências atuais que demonstram esta realidade. Então, se nós formos buscar uma definição verdadeira para a saúde, nós podemos colocá-la como a perfeita harmonia da alma. Ou seja, um verdadeiro equilíbrio entre o que ele pensa, o que ele sente, o que ele faz e
a repercussão em toda a sua estrutura biológica. Um verdadeiro equilíbrio entre o mental, o físico e o espiritual. Ou seja, este equilíbrio entre essa força interior que cada um de nós possui, como ele se expressa na atualidade, a sua conduta, o seu comportamento, a repercussão das suas atitudes e das vivências diárias sobre o seu corpo físico e também sobre a sua estrutura mental e emocional. Desta forma, nós podemos partir agora para fazer esta diferença que é importante entre religião, religiosidade e espiritualidade. Esses três conceitos, eles são parecidos e às vezes até utilizados como o mesmo sentido, mas são coisas bastante diferentes. Por exemplo, vejamos aqui, o que seria a religião? Definimos a religião como um sistema de crenças e práticas observadas por uma comunidade. Ou seja, é a relação que o homem exerce com a sociedade, com a comunidade a qual ele pertence, obedecendo a um sistema de crença. Então, eu pertenço à religião católica, eu pertenço à religião espírita, protestantismo, budismo, maometismo, não importa. Então, esse sistema de crença que define uma religião, lá com os seus dogmas, com os seus rituais, com as suas regras, definindo todas as orientações pelas quais cada adepto, cada fiel, vai exercer a sua atividade, ou seja, a sua religiosidade. Então, partindo deste conceito de religião, nós podemos chegar que religião é o conjunto de crença, enquanto que a religiosidade já é a atividade de cada adepto dentro desse conjunto de crença, que pode ser dividido em diversas categorias. Por exemplo, nós vamos considerar que esta atividade religiosa ela possa ser organizacional e não organizacional. Ela é organizacional quando ela é uma atividade pública, social, institucional. Então, é quando você frequenta a sua igreja, quando você frequenta o seu templo, quando você participa das atividades e daquilo que existe na sua religião. Assistir às missas aos domingos, participar da comunhão, assistir os cultos evangélicos, assistir às reuniões espíritas, participar da comunhão da hóstia, ou seja, seria a sua atividade dentro de uma religiosidade organizacional. Ela é não organizacional quando ela é privada, pessoal e individual. Ou seja, é quando você não frequenta o templo, mas você estabelece para si quais são as normas e os rituais que você quer seguir. Então, você acorda de manhã cedo, antes de você fazer qualquer atividade, você vai lá fazer as suas orações, suas preces, na forma como você acredita no seu Deus. Antes de dormir, você faz a mesma coisa. Os conjuntos, quer dizer, os valores que você considera importantes para a sua vida, que irão nortear a relação com a sua família, com a sociedade, com o seu local de trabalho, com a sua profissão. Isso são atividades de uma religiosidade não organizacional. Essa atividade religiosa, ela também pode ser intrínseca ou extrínseca. Ela é intrínseca, motivada pelo próprio valor. Ou seja, quando o indivíduo quer buscar a Deus dentro de si. Ou seja, ele mesmo estabelece os critérios pessoais, através de uma meditação, através de uma busca, de tentar encontrar esse Deus dentro de si, através de buscar a verdade como ele realmente deseja. Isso é uma fonte motivadora que vai levá-lo, com certeza, a encontrar o caminho, descobrir o que é que ele quer realizar na vida, qual o objetivo da sua existência. Essa religiosidade ela é extrínseca, como aqui colocamos, quando o que impulsiona é uma posição social, ganho financeiro, o cumprimento de um dogma ou de um ritual, a satisfação para a sociedade. Ou seja, quando
o motivo que faz com que o indivíduo exerça a sua atividade religiosa seja totalmente exterior. É o que podemos chamar de um culto exterior, onde o indivíduo não está preocupado com o que ele sente ou com o movimento das emoções, o que pode despertar dentro de si. Ele está preocupado em satisfazer as convenções externas diante a sua atividade religiosa, ou seja, ante a sua religiosidade. Enquanto a religião é a relação do homem com a sociedade, a religiosidade é a relação do homem consigo mesmo. Entendeu? E o que seria espiritualidade? Espiritualidade é uma parte complexa e multidimensional da experiência humana, ou seja, é a relação do homem com Deus. Envolve uma experiência individual, que nós podemos ampliar com novos conceitos. Por exemplo, esta imagem mostra que enquanto a religião deixa o indivíduo limitado no seu campo de ação, preso por limites e por fronteiras, a religiosidade abre essas fronteiras e permite que o indivíduo, através das suas vivências e experiências, ele possa buscar a Deus fora de limites, porque é o ilimitado que nós tentamos, que o indivíduo busca procurar no cultivo da sua espiritualidade. Então, ampliando mais esse conceito, nós pegamos aqui o pensamento de William James, considerado o grande psicólogo da era moderna. Ele diz que espiritualidade é o mais nobre e elevado sentimento que une o homem ao Criador. Ou seja, observe que deixa de ser um conjunto de dogmas e de regras, mas é um sentimento mais puro. É uma experiência individual que independe da filiação religiosa. Ou seja, a espiritualidade é uma vivência. Cada pessoa pode experimentar esta relação mais íntima com Deus, independente da religião a qual ele pertença. Ou seja, a espiritualidade não está limitada a nenhuma religião. Ela pode ser alcançada através da devoção, da religiosidade e da observância das leis, das regras que existem dentro da sua religião. Ou seja, é um domínio da vida que transcende o corpo e transcende a mente do indivíduo. Então, espiritualidade é algo muito mais além, muito mais abrangente. Às vezes as pessoas confundem espiritualidade com espiritismo. Espiritismo, catolicismo, protestantismo, são religiões que têm os seus conjuntos de suas doutrinas, suas regras e suas normas, que a pessoa que vivencia o que cada religião dessa preconiza exerce a sua religiosidade. Mas a espiritualidade é algo que está comum a todas, entendeu? Porque ela independe de uma filiação religiosa. O Dr. Harold Kennedy, da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, um dos maiores pesquisadores e estudiosos sobre o tema, ele traz um conceito também que é muito interessante para o nosso aprendizado. Ele diz que espiritualidade é a busca pessoal pelo entendimento de respostas e questões sobre a vida, o seu significado e as relações com o sagrado e transcendente, que pode ou não estar relacionada à proposta de uma determinada religião. Então, gente, só para finalizar este bloco, para entendermos esta diferença de religião, religiosidade e espiritualidade. E o que nos interessa é estudar e abordar a espiritualidade, porque este, sim, é o sentimento universal que nos une. E o comportamento e atividade de cada um na sua religião é do domínio pessoal, da escolha e da preferência de cada um. Certo? Então, dentro dessa sequência, o Dr. Harold Kennedy apresentou alguns trabalhos. Eu coloquei aqui alguns deles e de outros colegas, apenas para acrescentar a nossa discussão e o nosso entendimento. Por exemplo, ele pesquisou a influência da prece e da devoção religiosa entre adultos e idosos dentro de uma pesquisa de atividade religiosa não organizacional.
Você lembra, não organizacional é aquela em que você exercita sua atividade religiosa na sua própria casa, entendeu? No seu domínio interior, no seu próprio ambiente, com essa devoção. Principalmente aqui foi analisada a questão da prece e da devoção. E ele concluiu que as pessoas que vivenciam, se apresentam disposição de ânimo superior, mais satisfação com a vida, menos agitação, menos solidão, mais bem-estar emocional e uma capacidade maior para lidar com a tensão. Ou seja, são indicadores positivos muito interessantes, principalmente no campo emocional e no campo social, fazendo com que o indivíduo possa ter uma melhor qualidade de vida e, ao mesmo tempo, conseguir superar as diversas tensões que existem na sua vida, principalmente o estresse psicossocial que a humanidade atravessa nas últimas décadas, de toda estresse de toda a natureza, né? Então, deixa eu voltar aqui para ver. Podemos dizer que vários slides aqui, avançando, estou voltando alguns para chegar. Então, muito bem. O próximo slide que eu coloco aqui é o pensamento do Dr. Jeff Levy, que também é da Duke University, onde ele faz uma relação sobre emoções e fatores imunológicos. Então, ele colocou que, ao reforçar a nossa resistência a doenças e fortalecer a imunidade e a capacidade do corpo para manter uma homeostase ou equilíbrio saudável, as emoções positivas que são resultantes do culto religioso podem nos ajudar a encarar e superar as tensões da vida diária. Então, nós já observamos aqui, meus amigos, um dos caminhos pelos quais a ciência busca entender como a prece, como o nosso culto religioso pode proporcionar uma saúde para o indivíduo. Como é que pode elevar esses indicadores? E o primeiro caminho seria exatamente proporcionar emoções positivas. E as emoções positivas, elas vão, com certeza, fortalecer o nosso sistema imunológico, que, na atualidade, é o objeto de estudo da psiconeuroimunoendocrinologia. Ciência atual, que iniciada pela doutora Candace Pert nos seus primeiros estudos, onde ele procura demonstrar os mecanismos de interação e comunicação entre a mente, o sistema nervoso, o sistema imunológico e o sistema endócrino. Então, esse sistema de comunicação, ele é realizado, ele acontece através de impulsos de substâncias eletroquímicas, como os hormônios, os neurotransmissores, os neuropeptídeos, as citocinas, ou seja, através de um mecanismo de interação estímulo-resposta, ou neurotransmissor e receptor, que são produzidos pelos estados emocionais, ou seja, pelos estados mentais da pessoa, e que esses estados eles são transferidos para todo o nosso sistema imunológico, endócrino e neurológico, mostrando uma verdadeira integração. Então, o que eu sinto e o que eu penso, o meu corpo também reflete isso daí. E da mesma forma, as ações que acontecem com o meu corpo físico, elas são transmitidas também numa via retrógrada para as dimensões mais interiores do indivíduo, para que sejam armazenadas como experiências. E é assim que nós vamos evoluindo, que o indivíduo vai se engrandecendo ao longo de toda a sua caminhada evolutiva. Aqui, por exemplo, um trabalho bastante conhecido, era um pouco mais antigo, mas era um dos primeiros, porque ele foi bastante claro, analisando como a emoção pode interferir na produção de anticorpos, principalmente na IgA. 132 estudantes universitários foram assistir vídeos da vida de Madre Teresa, essa grande humanitária, e filmes da Segunda Guerra. E observaram que aqueles que assistiam os filmes de Madre Teresa tinham um aumento significativo dos níveis salivares de IgA. Ou seja, as atividades altruísticas, ou seja, espiritual, que ela estimulava, que ela realizava, estimulava as pessoas a realizarem, tem impacto muito forte na imunidade moral, que é na produção dessas
globulinas. Einstein, quando analisou, antes de chegarmos, nós passamos 2 slides. Então, veja bem, como é que nós podemos partir deste conceito que as evidências científicas nos colocam para entrarmos no campo da espiritualidade? Primeiramente, mudando a nossa forma de ser, a nossa forma de agir dentro deste novo paradigma que está sendo apresentado. Primeiro, cada um, dentro da sua religiosidade, da sua religião, da sua religiosidade, buscar aceitar a noção intrínseca da existência de Deus, ou seja, desse ser superior que existe, que criou a tudo que existe no universo e a nós próprios, que manifesta no ser humano com a presença através dessa força interior que existe dentro de cada um de nós. A se afastar dos dogmas religiosos que limitam as nossas ações, que nos prendem, e buscar agir dentro de uma abertura, de uma integração com os diversos pensamentos religiosos. Racionalizar a fé, ou seja, o exercício da lógica. Então, acreditar, saber qual é o objeto da sua crença. Então, eu creio e aquilo que eu sei porque eu creio porque eu sei, e não apenas porque eu acho ou porque eu ouvi dizer. Buscar a união da ciência e a religião, que nós já vimos a importância desta união. E adotar o amor como sentimento universal por excelência, que une todos os seres, independente das fronteiras religiosas. Dentro desta visão é que nós partimos para uma nova realidade de ciência com consciência. E aí nós pegamos mais uma vez o pensamento de Einstein, que já falei para vocês, um dos grandes gênios da humanidade. O homem de ciência descobre os fatos da natureza, mas aquele homem de consciência, ele vai realizar valores dentro de si mesmo. Então, é isso que o indivíduo tem que procurar ao longo da sua vida: realizar, desenvolver valores dentro de si próprio. Valores que sejam importantes para nortear a sua vida e que possam ser fundamentais para a conquista da saúde. O filósofo Humberto Rolle disse que somente um homem educado pela consciência dos valores é que pode servir de pedra fundamental para que o indivíduo possa fomentar a harmonia social e a paz mundial. Porém, essa educação de valores não é educação intelectual, que isso aí seria uma instrução, é educação moral, uma educação que seja fundamentada na formação de caracteres morais, dentro de um princípio ético que seja condizente com a nova vivência de civilização e de humanidade que nós temos que nós já vivenciamos. Então, os valores morais, eles são importantes para a nossa, digamos assim, conquista de uma saúde plena. Então, veja bem, antes de chegarmos a esse outro slide, nós poderíamos definir o que seria moral e ética dentro dos conceitos atuais. Moral, um conjunto, nós podemos definir a moral como um conjunto de hábitos e costumes que são adquiridos dentro de uma sociedade. E a ética seria o comportamento, ou seja, o caráter do indivíduo dentro dos princípios morais desse conjunto de hábitos e costumes que ele adota. Então, em resumo, moral relacionado com hábitos e costumes e ética relacionado com comportamento. Um dos grandes luminares da humanidade, e considerados um dos homens mais espiritualizados da atualidade, é o Dalai Lama. O Dalai Lama, no seu livro Uma Ética para o Terceiro Milênio, ele diz o seguinte, que no passado, a ética e a religião, elas caminhavam sempre junto e muito entrelaçadas. Porém, nos últimos séculos, a ciência, tentando procurou desacreditar a religião. E, com isso, fez com que, nos tempos atuais, pela ausência de uma referência espiritual em que as pessoas possam aceitar dentro dessa verdade científica, cada um buscou escolher para si a moral que deve ser seguida. Ou seja, na ausência
de um referencial de moral que seja indicativo para que nós possamos nos espelhar, cada um escolhe a sua moral e procura vivenciá-la individualmente. Mas, na realidade, não pode ser assim. Existe uma ordem superior e lógica superior a tudo isso que coordena o comportamento de todos. E, para isso, eu coloco para vocês, por exemplo, um dos conceitos mais completos que eu acho sobre como nós poderíamos definir o que seja moral. Moral é a regra de bem proceder, ou seja, é de distinguir o bem do mal. Olha aí, hábitos e costumes que vão se renovando de acordo com o tempo. A moral, ela se funda na observância da lei de Deus. E o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Aí, então, ele cumpre a lei de Deus. Então, se observarmos esse conceito dentro com o conceito de ética e de moral, gente, nós vamos observar que a moral ela não é fixa. A moral ela vai se aprimorando e se renovando, porque os hábitos e os costumes de uma sociedade vão se renovando com o tempo, com o próprio progresso desta sociedade. Então, se nós estamos querendo caminhar para uma moral universal e mais ampla, nós temos que buscar progredir em direção a esta meta, da regra de bem proceder, ou seja, procurar fazer o bem e o bem de todos, porque aí os nossos atos, os nossos costumes estarão sendo coerentes com os princípios universais das leis divinas, que é fazer o bem para todos. Aí, o senso moral, ele já está presente na criança desde os princípios. Olha. Esse trabalho aqui evidencia que a sensibilidade moral ela surge em duas dimensões, a afetiva e a intelectual, por volta do 4º ou do 5º ano de vida. Então, algo inato no ser humano que vai mostrando os seus princípios, os seus rudimentos, ele vai sendo aprimorado ao longo do próprio desenvolvimento do indivíduo, do seu processo educacional e da formação dos seus caracteres. Ou seja, como disse Piaget, na fusão entre o medo e o amor, que é responsável por essa vontade de penetrar o universo moral e de ser penetrado por ele. Ou seja, a criança querendo descobrir o desconhecido, entendeu? Mas ao mesmo tempo tendo esse temor interior, mas por outro lado também desejando o acesso a esse amor universal. E nessa relação de reciprocidade, essa sensibilidade moral, ela vai despertando dentro de cada um de nós. E o despertar do senso moral, ele envolve 3 níveis de atitudes dentro do ser humano. Primeiro, a simpatia, certo? Que é o ato do indivíduo se compenetrar com os sentimentos de outras pessoas. A simpatia é uma forte fonte que é motivadora das ações generosas, porque a partir daí estimula no indivíduo o desejo de fazer o bem. Depois, estimula a vivência da compaixão, você se compenetrar-se também do sentimento alheio e você sentir a dor do outro, ou seja, é você compreender que se o outro, seu irmão, sofre, você sentir aquela dor e buscar uma forma de ajudá-lo. Aí parte para as ações morais, entendeu? As ações morais, ou seja, que é fundamentado na justiça, na generosidade e na dignidade. É quando o indivíduo procura fazer algo de positivo para outrem, para a sociedade e para si próprio. Então, as ações morais, elas apresentam esses 3 conteúdos essenciais, que é justiça, respeito pelos direitos pessoais, respeitando que todo mundo tem que ser respeitado nos seus direitos individuais. Generosidade, ou seja, buscar suprir as necessidades pessoais daquela pessoa pela qual você está se compadecendo ou não. E pela dignidade, ou seja, respeitar o ser humano pelo seu valor intrínseco de ser humano, e não pelo seu ter, ou seja, respeitar o indivíduo pelo que ele é, pelo ser, como indivíduo, como de vontade própria,
com direito, com necessidades, como filho de Deus, com igual a si próprio. Esse é o que se chama dignidade intrínseca do ser humano. Esses são os conteúdos principais do dever moral que faz com que o indivíduo haja por dever e não segundo o dever, como disse Immanuel Kant. Agir por dever é quando o indivíduo adota um comportamento ético e moral na sociedade porque ele sabe que é o correto e não porque existe uma lei dizendo que ele é obrigado a fazer aquilo dali. Enquanto agir segundo o dever é quando ele é coagido, quando ele é oprimido por determinadas leis e ele se sente obrigado a fazer essas ações. Então, se nós queremos evoluir para um nível digamos assim, de conduta ético e moral para os novos tempos, nós temos que procurar pautar nossas atitudes por dever. E aí nós seguimos este mesmo pensamento também que é colocado pelo grande filósofo alemão Goethe, na sua obra. Em resumo, ele diz o seguinte, ele diz que a origem da moral, por exemplo, está no mundo das ideias que cada um de nós possui. Então, não são as normas objetivas, nem são os instintos, nem as leis que estejam nos obrigando. Estão no mundo das ideias, as ideias claras pelo qual cada um vai aprimorando a si próprio. Daí a necessidade, como disse Humberto Rohde, da educação pelos valores morais. E como Einstein disse, o homem de consciência realiza valores em si próprio. E Goethe coloca o seguinte, que a ideia é o critério para que o indivíduo possa agir na sociedade, mas o amor é a força ativa da ética goetheana. Então, ele diz o seguinte, um agir, para ele, há dever quando amamos aquilo que ordenamos a nós mesmos. Isso é o que se chama agir por dever e não segundo dever. Ou seja, o que me impulsiona, o que me obriga a cumprir o meu dever, o que me ordena é aquilo que eu mesmo amo, aquilo que eu considero como o padrão supremo de consciência que eu adquiro na vida. Então, eu sou impulsionado a fazer o bem, a fazer o correto, a ter uma conduta moral na sociedade, não porque alguém está me dizendo, porque alguém está me obrigando, ou porque uma lei está me coagindo. Eu procuro fazer uma coisa, seguir nessa conduta moral correta, porque eu sei que aquilo ali é o melhor, eu sei que essa atitude é a mais correta. Um grande exemplo, por exemplo, nós podemos ver quando se instituiu a obrigatoriedade do uso do cinto de trânsito no nosso país. Antes era uma lei, ninguém usava o cinto de segurança no trânsito como pelo fator de segurança. Aí passou a usar porque senão era multado. Mas depois todo mundo se habituou e hoje eu acredito que a maioria usa porque sabe que é a segurança que tem, ou seja, age pelo dever, por dever e não segundo o dever. Então, o homem, dentro dessa ética goetheana, ele é livre, certo? Para pensar, mas ele vai ser sempre responsável pelas suas próprias ideias e pela consequência daquilo que ele quer realizar. Então, o amor é esse sentimento maior que impulsiona todos, que hoje está sendo estudado cada vez mais dentro da comunidade científica. Diversos trabalhos já existem sobre isso, eu coloquei aqui deles, esse trabalho do Tobias, mostrando que o amor promove saúde, principalmente quando ele promove o quê? A vivência do amor, combate o estresse, ou seja, diminui o eixo, a liberação de neurotransmissores do eixo HPA e diminui a função das citoquinas. Quando você está sob o estresse, você tem diminuição da função cardiovascular, sistema imunológico deprimido, diminuição da sua ação, aumento da ansiedade, da depressão, diminuição da memória e comprometimento da saúde. Por outro lado, quando você procura vivenciar o amor, você adquire aquela sensação de bem-estar, de otimismo, e você tem a reversão de todos esses valores, ou seja, porque ocorre
toda a ação através dos neuropeptídeos desencadeados pelas emoções positivas, pelas endorfinas, pela liberação de dopamina, ocitocina, todos esses fatores que são motivadores e levam o indivíduo a melhorar, a aumentar a sua sensação de bem-estar e a conquista de saúde. O Dr. Bernie Siegel, um oncologista norte-americano, ele diz que o amor incondicional é o mais potente estimulante do sistema imunológico. Na verdade, o amor cura, exatamente porque aciona essas forças intrínsecas que existem dentro do indivíduo e faz com que ele busque a sua realização plena. Madre Teresa de Calcutá, que nós já citamos, esse grande exemplo para a humanidade, um dos seus grandes pensamentos está aí: há medicamentos para toda espécie de doenças. Mas se esses medicamentos não forem dados por mãos bondosas, que desejem amar, não será curada a mais terrível das doenças, que é a doença de não se sentir amado. E eu poderia dizer aqui que hoje nós vivemos uma crise muito grande, que é essa pandemia, que é onde as pessoas procuram viver isolados. Eu poderia dizer que a maior pandemia que existe na atualidade é a indiferença pelo sofrimento alheio. Essa indiferença que causa mais dor no coração das pessoas, principalmente daqueles que são mais desassistidos. Quando perguntaram para Maria Teresa o que é que ela fazia, ela não tinha medo de se contaminar e pegar as enfermidades com inúmeros pacientes que ela tratava. Então perguntaram para ela: o que é que a senhora usa para não se contaminar tratando esses doentes? Aí ela disse: eu uso água, sabão e amor, que são 3 ingredientes poderosíssimos para aumentar nossa imunidade e nos proteger de qualquer contaminação, principalmente no momento atual. Então, quem mais falou de amor na humanidade foi Jesus, que instituiu princípios morais, ou seja, a mensagem de Jesus é um código de vida moral mais perfeito que existe na face da Terra, porque está fundamentado aqui: amai-vos uns aos outros e contigo. Se nós buscarmos, no nosso dia a dia, nos aproximar da vivência desse amor, dentro de todos aqueles critérios que nós já vimos aqui definidos, da compaixão, do respeito, da dignidade, da compenetração pelo sofrimento alheio, certamente nós estaremos fortalecendo o nosso sistema imunológico e adquirindo a imunologia perfeita para conquistar a nossa. Então, em tempos atuais, em tempos que nós precisamos buscar mudanças dentro de cada um, fica esse pensamento de Paulo de Tarso, escrito aos Romanos, quando eles nos convidam a uma atitude firme diante das adversidades. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, porque a humanidade atravessa momentos difíceis, que a pandemia que a acomete promoveu uma verdadeira renovação e revolução em costumes, em comportamentos, em modos de pensar e de sentir. Por exemplo, os estudiosos já colocaram: nunca se viram tantas igrejas, templos, sinagogas fechadas, mas tantas pessoas orando dentro das suas casas. Ou seja, induzindo o indivíduo a uma nova atitude, a um novo comportamento, a buscar realizar uma mudança em si próprio. Então, podemos dizer que este momento de pandemia que a humanidade vivencia é um convite para que cada um faça um mergulho interior, ou seja, nós podemos estar no isolamento social, mas não estamos isolados de nós próprios. É o momento de mergulhar dentro de si, na busca desse Deus interior que nós temos, e de tentar identificar quais são os valores que nós cultivamos e adotamos como premissas para a nossa vida ao longo de toda a existência de cada um. E ver onde é que nós precisamos fazer as mudanças, porque as mudanças são necessárias para que nós possamos acompanhar a evolução dos tempos. E para finalizar, eu finalizo com este grande poema desse
literário Fernando Teixeira de Andrade, que se chama Travessia, que cai muito bem para o momento que nós atravessamos na atualidade. Há um tempo, eu coloquei entre parênteses, e este tempo é hoje, em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. Se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, meus queridos amigos, a travessia de cada um é hoje. Cada um é que deve mergulhar dentro de si e analisar o que precisa ser melhorado e renovado. Nós encerramos por aqui, agradecendo a atenção de todos